Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o diácono permanente Ademar Gomes de Araújo, trabalho aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vamos falar um pouco do diaconato permanente e do chamado à vocação. A vocação é um chamado por Deus e Deus espera de nós uma resposta. A resposta para esse chamado que Ele nos faz. Esse chamamento não tem um tempo definido. Deus às vezes espera o nosso amadurecimento, a nossa hora oportuna de atender esse chamado dele. Quando eu era criança, na cidade de Natal, na cidade onde eu nasci, Araguari, Minas Gerais, eu tinha uma professora que a minha família é eminentemente de formação católica. Então essa professora nos preparava para a primeira Eucaristia e notava que eu tinha uma certa vontade de trabalhar na igreja. Então eu fui coroinha um tempo lá, numa paróquia, e ela ficava me trabalhando para eu ser padre. E eu gostava da ideia. Mas, infelizmente, pelos caminhos de Deus, nós tivemos que mudar de cidade. Viemos para Goiás, para Goiânia. E aí essa ideia ficou paralisada na minha vida. Então, essa vocação sacerdotal ficou adormecida no meu coração e na minha vida, por motivos outros que não a mim. Então, eu vim para Goiânia, continuei na igreja, continuei atuante na igreja. Quando teve a oportunidade, entrei num grupo chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Então, era onde a juventude atuava na igreja, era um braço de atuação da juventude na igreja, na nossa igreja particular de Goiânia. Então, eu atuava nesse segmento. Depois, quando eu comecei na universidade, para me formar, na minha formação acadêmica, conheci minha esposa, minha atual esposa, e nos casamos. E continuamos. Eu e ela é filha de uma família também católica. Nós continuamos as nossas atividades dentro da igreja, mesmo casado. E a família dela era da São Judas Tadeu, e eu participava na Catedral Metropolitana. E ela também passou a frequentar a catedral. E lá na catedral eu desenvolvi toda a minha vida na igreja. Fui ministro de Eucaristia, irmão do Santíssimo, ministro da Palavra, testemunha qualificada do casamento. E quando Monsenhor Luiz Lobo, que era o pároco de lá, esteve em Roma fazendo um curso de especialização, voltando em final de 2005, ele voltou com uma ideia de formar a escola diaconal aqui em Goiânia, a formação para homens de diaconato permanente, homens casados para pertencerem ao clero também. E aí ele, através da sua missão, ele nos convidou, e aquela história que eu estava dizendo no início da minha fala, Deus nos chama e espera de nós uma resposta, e não importa o tempo. Um dia nós damos essa resposta a Ele, Ele aguarda essa resposta nossa para o seu chamado. E no dia 28 de dezembro de 2005, na igreja nossa, o Dom Washington, numa missa solene, lança a pedra da nossa Escola Diaconal Santo Estevão. E muitos candidatos ele apresentou, Dom Washington apresentou, da minha paróquia, de todas as paróquias de Goiânia. Aí eu sabia muito pouco do diaconato permanente nesse dia, nesta missa, mas disse sim. Eu acreditei no chamado de Deus, pois quando era criança eu pensei até nessa opção de ser sacerdote, mas pelos caminhos do Altíssimo, pelos desígnios do Altíssimo,
não foi a minha missão essa de sacerdote. Deus me queria no diaconato permanente. No diaconato permanente. Trabalhar, ser missionário no seio da família, no seio da paróquia, no seio do povo de Deus. Então, meu testemunho seria esse, essa dupla sacramentalidade, o matrimônio e a ordem. Então, o diaconato permanente, ele tem que atuar nessas duas áreas. E não pode nem ser muito a família, nem muito a ordem. Ele tem que ser equilibrado. E é interessante falar que o diaconato permanente, para a gente se ordenar, tem um documento que a nossa esposa tem que assinar. Ela tem que concordar com a nossa situação clerical. Então, ela tem que participar ativamente da nossa vida. A família, a esposa, os filhos, os amigos. Sem o apoio da família, o diácono não pode exercer bem a sua missão e a sua vocação diaconal. Então, o diaconato permanente, ele é inteiramente ligado à família, à sua família. Então, nós temos a nossa obediência ao arcebispo, aos nossos padres, no caso aqui ao Monsenhor Daniel e ao Padre Zezão. Tudo que eu faço é sob consulta deles e estou aqui sempre à disposição para trabalhar para a nossa comunidade. O diácono é eminentemente serviço. Nós somos servidores. Todos os diáconos estão a serviço de Deus, a serviço da comunidade e auxiliar os nossos sacerdotes e o nosso arcebispo. Então, eu particularmente me sinto muito feliz, porque eu vivo uma comunhão com nossos dois padres e com o arcebispo. Nunca tive uma desavença com nenhuma dessas pessoas, desses padres, nem com o senhor arcebispo. Quando fui convidado para vir para essa paróquia, juntamente com o Monsenhor Daniel e o Padre Zezão, de pronto eu aceitei, com o maior carinho, com o maior amor e com a maior sinceridade. Então eu agradeço sempre a Deus por estar aqui no meio dessa comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe. Amém.